Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. Seus lábios encontraram os meus na penumbra do corredor deserto. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao seu perfume natural, aquela combinação única que me enlouquecia. Miguel pressionou seu corpo contra o meu, me encostando contra a parede fria do 302º andar da Blackwell Enterprises. Minhas mãos tremiam ao tocar seu rosto áspero pela barba por fazer. "Alguém pode nos ver", sussurrei, mas não fiz nenhum movimento para afastá-lo. "A esta hora? Todos os executivos já foram para casa, Sr. CEO." Ele respondeu com aquele sotaque que fazia meu coração acelerar. Seus dedos deslizaram por minha nuca, provocando arrepios que percorreram minha espinha. Além disso, quem suspeitaria de um faxineiro e do homem que todos pensam ser seu colega de trabalho? Fechei os olhos quando seus lábios tocaram meu pescoço. Como chegamos a este ponto? Como eu, Alexander Blackwell, herdeiro de um império corporativo avaliado em bilhões, me apaixonei perdidamente por um imigrante mexicano que limpava os corredores da minha empresa durante a madrugada. A verdade é que, sob o disfarce de um simples faxineiro chamado Alex, eu descobri não apenas os segredos da minha própria empresa, mas também o amor da minha vida. E agora, preso entre dois mundos, eu temia o momento em que Miguel descobrisse quem eu realmente era. Tudo começou há 3 meses, quando li um artigo sobre líderes desconectados na Harvard Business Review. A reportagem falava sobre CEOs que perderam o contato com o chão de fábrica, com as operações diárias, com as pessoas que realmente faziam suas empresas funcionarem. Aquilo me atingiu como um tapa na cara. Aos 34 anos, eu havia assumido o controle da Blackwell Enterprises após a morte repentina de meu pai em um acidente de helicóptero. Fui preparado para aquilo minha vida inteira. MBA em Stanford, estágios em todas as divisões da empresa, mentoria com os melhores executivos do mercado. Mas algo estava errado. Nossos números caíam constantemente, a rotatividade de funcionários aumentava, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi quando tive a ideia. Inspirado por aquele clichê de filmes de comédia romântica, decidi que precisava ver minha empresa por dentro, sem os filtros dos relatórios trimestrais ou das apresentações ensaiadas dos diretores. Precisava conhecer as pessoas que mantinham tudo funcionando enquanto eu passava meus dias em reuniões de conselho e almoços com investidores. Com a ajuda de Sofia, minha assistente e única confidente neste plano, criei uma identidade falsa. Alexander Blackwell desapareceria por algumas semanas, oficialmente em uma viagem de negócios pela Ásia, enquanto Alex Morales, um novo funcionário da equipe de limpeza noturna, começaria a trabalhar na sede da empresa em Manhattan. "Você perdeu completamente a razão", Sofia disse quando expliquei meu plano. "Isso não é um filme, Alex. Você não pode simplesmente fingir ser outra pessoa. Por que não? Nenhum deles me conhece pessoalmente. Sou apenas uma foto no site da empresa e um nome em memorandos corporativos. Porque é loucura e totalmente antiético. Você estará espionando seus próprios funcionários. Não é espionagem, é pesquisa de campo. Meu pai nunca teria permitido que a empresa chegasse ao estado em que está. Preciso entender o que deu errado. Demorei 3 dias para convencê-la. No fim, ela cedeu com a condição de que eu limitasse a experiência a 1 mês e que mantivesse contato diário com ela. O que eu não esperava era encontrar Miguel Reis. Minha primeira noite como faxineiro foi um desastre. Nunca havia limpado nada além do meu próprio apartamento e, mesmo assim, raramente. E, de repente, estava encarregado de encerar corredores, limpar vidros e coletar lixo de 3 andares inteiros. O supervisor, um homem de meia-idade chamado Gary, desconfiou de minha incompetência imediatamente. "Você disse que tem experiência, não foi?" Ele perguntou, observando minha luta patética com o esfregão industrial. "Sim, mas em escritórios menores." Menti, sentindo gotas de suor escorrerem por minhas costas. O uniforme sintético era desconfortável e coçava. Como as pessoas trabalhavam com aquilo? "Tá na cara que você nunca limpou nada na vida", disse uma voz atrás de mim com um sotaque marcante. "Quem recomendou você?"
Virei-me e o vi pela primeira vez. Alto, bem mais alto que eu, com ombros largos e pele bronzeada. Cabelos negros curtos e olhos castanhos profundos que me analisavam com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Seu crachá identificava-o como Miguel R. Deixa ele em paz, Miguel. Gary interveio. É o primeiro dia do garoto. Mostre a ele como se faz em vez de ficar criticando. Miguel balançou a cabeça, mas se aproximou. Sem dizer uma palavra, pegou o esfregão das minhas mãos, ajustou-o e demonstrou o movimento correto. Assim, vê? De trás para frente, sempre em linha reta. Não precisa fazer força. Deixe o peso do esfregão fazer o trabalho. Suas mãos eram grandes e ásperas, marcadas pelo trabalho duro. Notei uma pequena cicatriz no polegar direito. Quando nossos dedos se tocaram acidentalmente, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Obrigado, murmurei, tentando manter a compostura. Sou Alex Morales, eu sei. Gary nos contou ontem que teríamos um novato. Sou Miguel Reis. Ele não sorriu, mas algo em seus olhos suavizou. Naquele momento, não fazia ideia de como aquele homem mudaria minha vida. Nas 2 semanas seguintes, Miguel tornou-se meu guia não oficial. Ele me ensinou todos os truques do ofício, como lidar com manchas difíceis, como economizar tempo limpando em sequências específicas, como evitar certas áreas onde executivos notórios por sua grosseria costumavam trabalhar até tarde. Lentamente, aprendi sobre sua vida. Miguel havia cruzado a fronteira 7 anos atrás, deixando sua cidade natal em Oaxaca em busca do sonho americano. Começou lavando pratos em restaurantes, depois trabalhou na construção civil, até finalmente conseguir o emprego na Blackwell Enterprises através de um primo que já trabalhava lá. O turno da noite paga melhor, ele me explicou enquanto limpávamos as janelas do 30º andar. A cidade brilhava lá embaixo, um tapete de luzes que se estendia até o horizonte. E prefiro assim. Durante o dia estudo. Estuda? O quê? Administração de empresas. Curso noturno, mas faço online quando posso. Ele sorriu e meu coração falhou uma batida. Era a primeira vez que o via sorrir completamente. Não parece combinar com um faxineiro, não é? Por que não combinaria? Perguntei genuinamente curioso. Porque é o que pessoas como você pensam. Que pessoas como eu devem se contentar em limpar o que vocês sujam. Senti meu rosto esquentar. Eu não penso assim. No começo pensei que você fosse um desses riquinhos brincando de pobre. Talvez perdeu uma aposta ou está fazendo algum documentário estúpido. Seus olhos me estudaram com intensidade. Mas acho que me enganei. Você é só perdido. Aquela observação me atingiu como um soco no estômago. Ele estava certo, de certa forma. Eu estava perdido, mesmo sendo o homem teoricamente no comando de tudo aquilo. Todos estamos perdidos de alguma forma. Respondi, desviando o olhar para a paisagem noturna de Manhattan. Miguel ficou em silêncio por um momento, então deu uma risada suave. Profundo demais para um cara que ainda não sabe a diferença entre desinfetante e limpa-vidros. Rimos juntos, e algo mudou entre nós naquela noite. Na 3ª semana, comecei a descobrir coisas perturbadoras sobre minha própria empresa. Conversas ouvidas nos corredores, documentos deixados descuidadamente sobre mesas, comentários amargos dos funcionários da limpeza, tudo apontava para problemas sérios que nunca haviam chegado ao meu conhecimento. Descobri que o novo sistema de gestão implementado pelo diretor de operações estava criando caos nos departamentos. Que o programa de bem-estar dos funcionários, alardeado em nossa comunicação externa, era, na verdade, uma farsa para cortar benefícios. Que vários executivos de alto escalão menosprezavam abertamente funcionários dos níveis mais baixos. Uma noite, enquanto limpava a sala de reuniões do conselho, encontrei Miguel estudando um gráfico deixado no quadro branco. O que está fazendo? Perguntei, nervoso que alguém pudesse vê-lo. Olhando este modelo de fluxo de trabalho, é ineficiente. Ele apontou para vários pontos do diagrama. Veja, há redundâncias aqui, aqui e aqui. E este processo deveria ser automatizado, não gerenciado manualmente. Aproximei-me, fascinado por sua análise rápida e precisa. Como você sabe disso? Estudei casos similares na faculdade. Além disso, vejo como as coisas funcionam aqui todos os dias. Os executivos não percebem, mas nós vemos tudo.
Ele me encarou com um brilho nos olhos. Sabia que a equipe de contabilidade trabalha até quase meia-noite no fechamento do mês, porque seus sistemas são desatualizados. Ou que a equipe de marketing desperdiça horas em reuniões que poderiam ser um simples e-mail? Não, respondi honestamente. Não sabia. O senhor exatamente cego ou simplesmente não se importa. Senti como se tivesse levado um tapa. Era exatamente o que eu temia. Estava desconectado da realidade da minha própria empresa. Talvez ele não saiba, sugeri. Talvez ninguém lhe conte a verdade. Miguel deu de ombros. Então ele deveria sair daquela torre de marfim e descobrir por si mesmo. A ironia da situação não me escapou. Era exatamente o que eu estava tentando fazer. No final daquela semana, algo aconteceu. Estávamos limpando o escritório de um dos vice-presidentes quando Miguel encontrou um relatório confidencial sobre demissões planejadas. Olha isso, ele disse, segurando o documento. Vão cortar 15% da força de trabalho no próximo trimestre, inclusive na equipe de limpeza. O relatório havia sido assinado por mim no dia anterior à minha viagem. Uma onda de vergonha me invadiu. Como explicar que eu era parte daquilo? Isso é horrível, consegui dizer. É mais que horrível, é estúpido. Estão cortando nos lugares errados. Os problemas da empresa não estão no chão de fábrica, estão na gestão ineficiente. Miguel parecia genuinamente indignado. Sabe o que eu faria se fosse CEO? O quê? Perguntei, realmente curioso. E então, ele começou a falar. Durante quase uma hora, Miguel delineou um plano de reestruturação que era mais inteligente, mais humano e potencialmente mais lucrativo do que qualquer coisa que minha equipe de gestão havia proposto. Falou sobre eficiência operacional, engajamento de funcionários, inovação de processos, tudo com uma clareza e paixão que me deixaram atônito. Como você sabe tudo isso? Perguntei quando ele finalmente terminou. Observo, estudo, sonho. Ele deu um sorriso triste. Mas quem vai ouvir um faxineiro mexicano sem diploma, não é? Naquele momento, tomei uma decisão. Eu ouço você. Miguel me olhou com surpresa e algo mais em seus olhos. Uma vulnerabilidade que não tinha visto antes. Por quê? Porque você é brilhante, respondi com sinceridade. Foi a primeira vez que o vi verdadeiramente sem guarda. Seu olhar encontrou o meu e senti algo mudar no ar entre nós. Um momento de conexão pura, sem as barreiras que havíamos construído. Você é estranho, Alex Morales, ele disse finalmente com um meio sorriso. Mas gosto de você. Também gosto de você, respondi, meu coração acelerando. Mais do que deveria, provavelmente. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Miguel ficou imóvel, seus olhos fixos nos meus. O silêncio entre nós carregado de possibilidades. É melhor terminarmos aqui, ele disse finalmente, desviando o olhar. Temos mais 2 andares para limpar esta noite. Mas algo havia mudado. Algo havia começado. Amigos que seguem esta jornada comigo até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero agradecer por acompanharem o início desta história. Na próxima parte, veremos como a relação entre Alex e Miguel se desenvolve, enquanto o segredo que os separa ameaça destruir tudo o que estão construindo juntos. Não percam! O amanhecer começava a iluminar Manhattan quando terminamos nosso turno. Caminhávamos lado a lado pelas ruas que despertavam, nossos passos ecoando no silêncio da madrugada. Era a primeira vez que Miguel aceitava meu convite para tomar café depois do expediente. Tem certeza que quer ser visto em público com um faxineiro mexicano? Ele perguntou, meio brincando, meio sério. Tenho certeza que quero ser visto com você, respondi, sentindo meu coração acelerar quando nossos ombros se tocaram acidentalmente. Encontramos uma cafeteria pequena na esquina da Trimoidoitada com a 7ª Avenida. O lugar estava quase vazio. Apenas alguns trabalhadores noturnos como nós e padeiros começando seu dia. O aroma de café recém-passado e pão fresco enchia o ar. Então, Alex Morales, Miguel disse depois de pedir um café preto simples, enquanto eu optava por um cappuccino elaborado. De onde você realmente vem? Senti meu estômago afundar. O que quer dizer? Vamos lá. Suas mãos nunca trabalharam duro na vida. Você fala como alguém com educação cara. Usa produtos para cabelo que custam mais que meu aluguel. Ele inclinou-se sobre a mesa. Não estou julgando. Só estou curioso. Engoli em seco,
desviando o olhar para minha xícara. A mentira que havia preparado, sobre ser um estudante em ano sabático, parecia frágil diante do olhar penetrante de Miguel. Tive uma vida privilegiada, admiti, aproximando-me da verdade tanto quanto ousava. Mas algumas coisas aconteceram e precisei recomeçar. Queria experimentar algo diferente. Experimentar como os outros 99% vivem? Havia um toque de amargura em sua voz. Não é isso, protestei. Eu só me sentia desconectado de tudo e de todos. Miguel me estudou por um longo momento, seus olhos castanhos avaliando cada nuance da minha expressão. Finalmente, sua postura relaxou. Entendo mais do que você imagina, ele disse suavemente. Às vezes me sinto como se vivesse entre dois mundos, nem completamente aqui, nem lá, em lugar nenhum realmente. Naquele momento senti uma conexão profunda com ele. Apesar de nossas realidades tão diferentes, compartilhávamos aquela sensação de não pertencimento. Como é o Oaxaca? Perguntei, ansioso para conhecê-lo melhor, para entrar em seu mundo da mesma forma que ele, sem saber, havia entrado no meu. Seus olhos brilharam, e durante a hora seguinte, Miguel me transportou para sua cidade natal. Falou das montanhas que abraçavam o horizonte, das cores vibrantes dos mercados, dos festivais onde toda a comunidade se reunia. Falou da avó que o criou após a morte prematura dos pais, e como ela vendeu joias de família para pagar sua passagem para os Estados Unidos. Ela acreditava que eu estava destinado a coisas grandes, ele disse, com um sorriso nostálgico. Dizia que eu tinha o dom de ver além do que estava na minha frente. Ela estava certa, respondi, sem conseguir desviar meus olhos dos dele. Você enxerga coisas que a maioria das pessoas não vê. Um silêncio confortável caiu entre nós. O sol agora iluminava completamente a cidade, e a cafeteria começava a encher com a multidão matinal de executivos e oficinistas. O mesmo tipo de pessoa que eu era até algumas semanas atrás. Preciso ir, Miguel disse finalmente, verificando seu relógio barato. Tenho aula em algumas horas. Paguei a conta apesar de seus protestos e saímos para a calçada ensolarada. Ficamos parados desajeitadamente, nenhum de nós querendo dizer adeus. Posso te ver de novo? Perguntei, surpreendendo a nós dois com minha ousadia. Fora do trabalho, quero dizer. Miguel hesitou, e por um momento terrível, pensei que havia interpretado tudo errado, que a conexão que senti existia apenas na minha imaginação. Há um restaurante mexicano no Queens. Comida autêntica, não essas porcarias Tex-Mex que vocês gringos adoram. Seus lábios se curvaram num meio sorriso. Domingo à noite? Se não estiver ocupado com seus amigos ricos? Não tenho amigos ricos, respondi. E era verdade. Nunca havia me sentido tão próximo de alguém como me sentia de Miguel, após apenas algumas semanas. Domingo seria perfeito. Antes que pudesse pensar duas vezes, estendi a mão e toquei seu braço. Senti seus músculos tensos sob meus dedos e, por um momento elétrico, pensei que ele ia se inclinar na minha direção. Em vez disso, ele assentiu brevemente. Te mando mensagem com o endereço, ele disse, afastando-se alguns passos. Até domingo, Alex. Fiquei observando enquanto ele desaparecia na multidão, meu coração batendo tão forte que achei que as pessoas passando poderiam ouvi-lo. Você está apaixonado por um faxineiro, Sofia declarou, quando me encontrei com ela em meu apartamento naquela tarde. Não era uma pergunta. Ele não é apenas um faxineiro, respondi, passando as mãos pelo cabelo. Ele é extraordinário, Sofia. Tem ideias brilhantes sobre reestruturação corporativa, entende os problemas da empresa melhor que nossos consultores de 6 dígitos, e ele tem um sorriso que faz seu coração derreter? Ela completou, erguendo uma sobrancelha. Senti meu rosto esquentar. Estou tão óbvio assim? Alex, você precisou de 3 cafés gourmet e 2 donuts, só para me contar sobre o seu encontro casual depois do expediente. Ela sentou-se no sofá ao meu lado. Estou feliz por você, de verdade, mas isso é uma complicação que não previmos. Você vai ter que contar a verdade para ele eventualmente. A ideia me aterrorizava. O que Miguel pensaria quando descobrisse que eu era o CEO que ele criticava tão abertamente? Pior,
Ele pensaria que eu estava zombando dele o tempo todo, brincando de pobre enquanto observava suas lutas diárias. Não posso contar. Não ainda, decidi. Primeiro preciso implementar algumas das ideias dele, mostrar que levei suas sugestões a sério. Como vai fazer isso sem revelar sua identidade? Foi então que me ocorreu um plano. Alexander Blackwell retornaria oficialmente de sua viagem na próxima semana. Como CEO, eu poderia iniciar um programa de sugestões de funcionários, especificamente buscando ideias de todos os níveis da empresa. Seria uma maneira de reconhecer as contribuições de Miguel sem expor meu disfarce. Vou encontrar um jeito, respondi. Mas por enquanto preciso da sua ajuda para encontrar a roupa certa para um restaurante mexicano autêntico no Queens. Sofia revirou os olhos, mas sorriu. Você está completamente perdido, sabia? O restaurante era um lugar pequeno e aconchegante, escondido numa rua lateral do Queens. Música mexicana tocava suavemente ao fundo e o cheiro de especiarias preenchia o ar. Miguel já estava lá quando cheguei, usando jeans simples e uma camisa azul marinho que realçava seus ombros largos. Achei que você não viria, ele disse, levantando-se para me cumprimentar. Me desculpe pelo atraso. O táxi demorou mais que o esperado. Na verdade, eu havia dado 3 voltas no quarteirão, tentando acalmar meus nervos. Miguel sorriu e todas as minhas preocupações evaporaram. Ele parecia diferente fora do uniforme de trabalho. Mais relaxado, mais ele mesmo. Espero que goste de comida picante. Ele advertiu enquanto nos sentávamos. Pedi para minha prima caprichar. Sua prima? O restaurante é da família do meu primo José. Ele se casou com Helena, a chefe. Seu rosto se iluminou. Eles me acolheram quando cheguei aos Estados Unidos. São minha família aqui. Ao longo da noite, Miguel me apresentou a sabores que nunca havia experimentado antes. Mole negro, complexo e rico, tamales macios recheados com carne desfiada, chiles em nogada coloridos. A cada novo prato, ele compartilhava histórias. Da avó ensinando-o a cozinhar, de festivais onde aquelas receitas eram tradição, das primeiras vezes que tentou reproduzi-las em seu pequeno apartamento em Queens. Você nunca pensa em voltar? Perguntei entre garfadas de um doce de abóbora com canela. Miguel ficou sério de repente. Todos os dias. E nunca. Seus dedos brincaram com o guardanapo. Prometi à minha avó que voltaria para casa apenas quando tivesse algo para mostrar. Quando pudesse provar que seu sacrifício valeu a pena. E o que seria essa prova? Meu diploma para começar. Um trabalho na minha área. Um futuro além de vassouras e esfregonas. Ele me olhou intensamente. Não me interpreté mal. Não há vergonha no trabalho que faço, mas não é tudo o que posso ser. Assenti, sentindo-me humilhado por sua determinação. Você vai conseguir, Miguel. Tenho certeza disso. Como pode ter tanta certeza? Mal me conhece. Conheço o suficiente. Respondi, sustentando seu olhar. A tensão entre nós era palpável, elétrica. Miguel inclinou-se ligeiramente sobre a mesa e eu fiz o mesmo, como se fôssemos ímãs sendo puxados um para o outro. O momento foi interrompido quando Helena, sua prima, trouxe 2 pequenas xícaras de café de panela. Ela sorriu significativamente para Miguel, disse algo em espanhol rápido que não entendi, e se afastou com uma piscadela para mim. O que ela disse? Perguntei curioso. Miguel corou ligeiramente, algo que nunca o havia visto fazer. Ela disse que eu parecia feliz, e que já era hora. Depois do jantar, caminhamos lado a lado pelas ruas do bairro. A noite estava clara e fresca, com uma brisa suave que trazia o cheiro distante do rio. De alguma forma, nossas mãos se encontraram, e Miguel entrelaçou seus dedos nos meus. Meu coração disparou com o contato. Não faço isso normalmente, ele disse baixinho. Sair com alguém do trabalho. Por que eu, então? Perguntei genuinamente curioso. Miguel parou, virando-se para me encarar. Estávamos sob a luz suave de um poste que destacava os ângulos de seu rosto. Porque você me olha como se realmente me visse, ele respondeu. Não como um faxineiro, não como um imigrante. Como Miguel. Não consegui responder. As palavras pareciam inadequadas. Em vez disso, tomei coragem e me aproximei. Miguel não recuou. Muito lentamente,
Como se ambos temêssemos quebrar algo frágil e precioso entre nós, nossos lábios se encontraram. Foi um beijo suave no início, hesitante, uma pergunta silenciosa. Então Miguel deslizou sua mão pela minha nuca, puxando-me para mais perto, e o beijo se aprofundou. Senti o gosto de café e canela em sua boca, a aspereza de sua barba contra minha pele. Minhas mãos encontraram sua cintura, sentindo o calor de seu corpo através do tecido da camisa. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Miguel encostou sua testa na minha, seus olhos fechados. Isso complica as coisas, ele murmurou. Eu sei, respondi, sentindo o peso do meu segredo entre nós. Mas naquele momento não me importei. Tudo o que importava eram suas mãos nas minhas, seu corpo próximo ao meu e a promessa de algo que nunca havia sentido antes. Na semana seguinte, estabelecemos uma rotina. Trabalhávamos juntos durante a noite, agora roubando momentos de intimidade nos corredores vazios e salas de reunião desertas. Depois do expediente, tomávamos café ou íamos ao apartamento de Miguel. Um lugar pequeno, mas acolhedor em Jackson Heights, decorado com fotografias de sua família e livros de administração. Enquanto isso, Alexander Blackwell oficialmente retornou de sua viagem. Durante o dia, em meu escritório no último andar, comecei a implementar algumas das ideias que Miguel havia compartilhado comigo. Lancei o programa de sugestões de funcionários e reorganizei a equipe de gestão para eliminar redundâncias que ele havia identificado. Algo estranho está acontecendo, Miguel comentou uma noite enquanto limpávamos os escritórios do departamento de marketing. Você viu o novo memorando do CEO? Meu coração saltou. Qual memorando? Sobre o programa de sugestões. É como se alguém lá em cima finalmente estivesse escutando. Ele parecia animado, seus olhos brilhando com esperança. Vou submeter algumas ideias. Quem sabe eles realmente prestam atenção. Tenho certeza que prestarão, respondi, sentindo-me simultaneamente orgulhoso e culpado. Suas ideias são brilhantes, Miguel. Ele sorriu, puxando-me para um beijo rápido. Você é meu amuleto da sorte, sabia? Desde que apareceu, as coisas começaram a melhorar. Aquelas palavras perfuraram meu coração como uma flecha. Enquanto Miguel sonhava com a possibilidade de seus talentos serem reconhecidos, eu continuava perpetuando uma mentira que crescia a cada dia. A situação tornou-se insustentável quando recebi uma proposta formal do Departamento de Recursos Humanos para entrevistar Miguel Reis, cujas sugestões para o programa haviam se destacado significativamente. Como CEO, eu não podia simplesmente ignorar a recomendação, mas também não podia encontrar com Miguel sem revelar minha identidade. Preciso terminar isso, disse a Sofia enquanto andava de um lado para o outro em meu escritório. Preciso contar a verdade para ele. Finalmente, ela suspirou, aliviada. Como vai fazer isso? Ponderei por um momento. Vou convidá-lo para jantar, um lugar neutro, e vou explicar tudo. Por que comecei essa loucura, o que aprendi, como suas ideias já estão mudando a empresa. E sobre vocês dois? Sofia perguntou gentilmente. Isso depende dele, respondi sentindo um nó no estômago. Se ele ainda quiser algo comigo depois de saber que menti sobre quem sou, Sofia apertou meu ombro em solidariedade. Ele gosta de você, Alex. Do homem que conheceu limpando corredores no meio da noite, não do CEO. Naquela noite, mandei uma mensagem para Miguel, convidando-o para jantar no sábado, em um restaurante elegante com vista para o Central Park. Disse que tinha algo importante para lhe contar. Ele aceitou, parecendo intrigado. Enquanto isso, como Alex Morales, continuei trabalhando ao lado dele durante as madrugadas. Cada momento agora carregava um peso agridoce, pois sabia que poderiam ser nossos últimos momentos juntos naquelas circunstâncias. Na quinta-feira, 2 dias antes do nosso jantar planejado, estávamos limpando o 32º andar, o mesmo local onde, no futuro, nos beijaríamos no corredor, como mostrei no início desta história. Miguel estava incomumente quieto. Tudo bem? Perguntei, tocando seu braço. Recebi um e-mail hoje, ele disse lentamente. Do escritório do CEO da Blackwell Enterprises. Querem me entrevistar na segunda-feira. Sua expressão era uma mistura de excitação e incredulidade.
Parece que minhas sugestões chamaram a atenção. Meu coração acelerou. Miguel, isso é incrível. É sua chance. Estou apavorado, ele admitiu. Sua vulnerabilidade exposta. E se for apenas um engano? E se descobrirem que sou apenas um faxineiro sem diploma, tentando dizer aos executivos como fazer seu trabalho? Sem pensar, puxei-o para mim, envolvendo seu rosto com minhas mãos. Escute-me, você é brilhante, Miguel Reyes. Suas ideias são válidas, seu conhecimento é valioso e qualquer empresa seria sortuda em ter você. Ele me olhou intensamente, seus olhos procurando algo nos meus. Então, sem aviso, me beijou. Um beijo profundo, desesperado, cheio de emoção contida. Meu corpo respondeu instantaneamente, pressionando-se contra o dele. Senti suas mãos fortes em minhas costas, guiando-me contra a parede do corredor. Alguém pode nos ver, sussurrei contra seus lábios, mas minhas mãos já estavam explorando seu corpo, deslizando sob sua camisa para sentir a pele quente. A esta hora, todos os executivos já foram para casa, senhor CEO. Ele respondeu com aquele sotaque que me fazia estremecer. O título me fez congelar. Por um terrível momento pensei que ele havia descoberto. Mas então percebi que era apenas uma brincadeira. Ele me chamava assim ocasionalmente, zombando do modo como eu às vezes analisava problemas da empresa com seriedade excessiva. Miguel percebeu minha hesitação e recuou ligeiramente. O que foi? Nada, respondi, puxando-o de volta. Apenas, não quero que isso acabe. Por que acabaria? Ele perguntou, seus dedos acariciando minha nuca. Não respondi. Em vez disso, beijei-o novamente, querendo capturar cada sensação, cada momento. O calor de seu corpo, o cheiro de sua pele, a textura de seus lábios. Se aquela fosse nossa última noite juntos como colegas de trabalho, eu queria memorizá-la completamente. Mais tarde aquela noite, fizemos amor pela primeira vez no pequeno apartamento de Miguel. Sua cama era estreita, forçando-nos a permanecer entrelaçados. A luz da lua filtrava-se através das cortinas baratas, desenhando padrões prateados em sua pele bronzeada. Explorei seu corpo com reverência, aprendendo cada cicatriz, cada curva, cada lugar que o fazia suspirar ou gemer baixinho. Você é cheio de surpresas, Alex Morales. Ele murmurou contra meu pescoço, suas mãos traçando padrões nas minhas costas. Você não faz ideia, respondi, sentindo as palavras como lâminas em minha garganta. Ele adormeceu com a cabeça em meu peito, mas fiquei acordado por horas, observando seu rosto relaxado no sono, sentindo o peso e o calor de seu corpo contra o meu. Em 2 dias, tudo mudaria. Em 2 dias, ele saberia quem eu realmente era. O que Miguel pensaria de mim então? Veria minha decepção como um ato de covardia, de manipulação? Ou entenderia por que precisei fazer isso? Por que precisei ver minha empresa através de novos olhos? Mais importante, ele ainda me amaria. Porque sim, eu reconhecia agora. O que sentia era amor. Quando soubesse que eu era o homem cuja assinatura estava nos documentos de demissão, cujo nome aparecia nos comunicados corporativos, cuja imagem ele provavelmente havia visto no saguão do prédio sem nunca realmente notar, enquanto o primeiro raio de sol iluminava o quarto, tomei uma decisão. Não podia esperar até sábado. Precisava contar a verdade para Miguel hoje, antes que ele descobrisse por outra pessoa, ou pior, durante a entrevista na segunda-feira. O que eu não sabia é que o destino tinha outros planos. Enquanto os apaixonados dormiam juntos pela primeira vez, do outro lado da cidade, Gary, o supervisor da equipe de limpeza, conversava com o chefe de segurança da Blackwell Enterprises. Vídeos de segurança haviam mostrado comportamento suspeito de Alex Morales, acessando documentos confidenciais, observando salas de reunião, conversando longamente com funcionários fora de seu departamento. Uma verificação mais profunda revelou que não havia registros anteriores de um Alex Morales no sistema. Sua identidade era falsa. A segurança corporativa acreditava estar lidando com espionagem industrial. Alguém infiltrado para roubar segredos comerciais. Ordens foram emitidas. Na manhã seguinte, quando Miguel e Alex chegassem para seu turno,
Seguranças estariam esperando para prender o impostor. A vida tranquila de Alexander Blackwell estava prestes a colidir violentamente com a mentira que havia criado. E Miguel Reis, o homem que havia inadvertidamente roubado o coração do CEO, seria forçado a questionar tudo o que acreditava saber sobre o homem que amava. A verdade, como sempre, encontraria seu caminho à luz. Mas a que custo? Acordei com o som do celular de Miguel vibrando na mesinha de cabeceira. O dia havia amanhecido completamente, a luz do sol invasiva atravessando as cortinas finas. Senti o calor do corpo dele contra o meu, seu braço possessivamente ao redor da minha cintura. Por um momento, permaneci imóvel, memorizando a sensação de estar ali com ele, temendo que pudesse ser a última vez. Miguel resmungou algo em espanhol e tateou o celular sem abrir os olhos. «Bueno», murmurou sonolento. Pude ouvir a voz agitada do outro lado, embora não distinguisse as palavras. Vi a expressão de Miguel mudar, o sono dando lugar à preocupação. «Gary, calma-te. Que passou?» Ele sentou-se na cama, subitamente alerta. «Seguridade? Por quê?» Meu coração começou a bater descompassado. Seguridade, segurança. Algo estava acontecendo. «Estarei ali pronto», Miguel disse, desligando. Ele se virou para mim, a confusão evidente em seu rosto. Era Gary. Há algum tipo de investigação de segurança acontecendo. Aparentemente, estão procurando por você. Senti o sangue gelar em minhas veias. Por mim? Por quê? Ele não tem certeza. Algo sobre documentos confidenciais e acesso não autorizado. Miguel franziu a testa. Alex, o que está acontecendo? Você tem algo a ver com isso? Este era o momento. A verdade inevitavelmente vindo à tona. Mas não da maneira que eu havia planejado. Não em uma conversa cuidadosamente preparada em um restaurante elegante. Não com explicações ensaiadas e garantias de minhas boas intenções. Miguel, comecei, minha voz falhando. Há algo que preciso te contar. Seu olhar endureceu. Uma sombra de desconfiança passando por seu rosto. O que você fez, Alex? Respirei fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre nós. Meu nome não é Alex Morales. O quê? Ele se afastou ligeiramente, criando uma distância física que espelhava o abismo que eu estava prestes a abrir entre nós. Meu nome é Alexander Blackwell. Eu sou o CEO da Blackwell Enterprises. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel me encarou, seu rosto uma máscara de incredulidade que lentamente se transformou em compreensão, depois choque e, finalmente, o que mais temi, traição. É algum tipo de piada doentia? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Não, respondi, sentindo cada palavra como vidro em minha garganta. Decidi trabalhar disfarçado para entender melhor a empresa, para ver o que estava acontecendo de verdade, sem os filtros dos relatórios executivos. Miguel levantou-se abruptamente, afastando-se da cama como se minha proximidade o queimasse. Vi seu corpo tenso, os punhos fechados ao lado do corpo. Todo esse tempo, você estava fingindo? A dor em sua voz era palpável. As conversas, as confidências, tudo isso fazia parte do seu pequeno experimento sociológico? Não! Levantei-me também, desesperado para alcançá-lo, para fazê-lo entender. O que aconteceu entre nós não estava planejado, Miguel. Foi real. É real. Real? Ele riu sem humor. O que exatamente foi real, Alexander? O faxineiro com quem você dormiu ontem à noite ou o CEO que vai me entrevistar na segunda-feira? Qual deles é você? Ambos, respondi, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Sou os dois, Miguel. E o homem que conheceu, que trabalhou ao seu lado, que se apaixonou por você, esse homem é mais real do que o executivo que eu era antes de te conhecer. Miguel passou as mãos pelo rosto, virando-se para a janela. A luz do sol iluminava seu perfil, destacando o ângulo forte de sua mandíbula, agora tensa de raiva. Você tem ideia do que fez? Ele perguntou finalmente. Do que isso significa para mim? Sei que traí sua confiança, admiti, e farei qualquer coisa para recuperá-la. Mas também sei que reconheci seu talento, Miguel. As ideias que você compartilhou comigo estão sendo implementadas. A entrevista de segunda-feira é real. E agora? Serei o faxineiro que dormiu com o chefe?
Havia amargura em sua voz. As pessoas vão dizer que consegui a oportunidade por estar na sua cama, não por minhas ideias. Senti o golpe de suas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Não havia considerado as implicações completas do nosso relacionamento, uma vez que minha verdadeira identidade fosse revelada. Posso me afastar do processo de seleção, ofereci. Deixar a decisão inteiramente com o departamento de RH e a diretoria, como se isso mudasse algo. Miguel pegou sua camisa do chão e começou a vesti-la com movimentos bruscos. Preciso ir. Preciso pensar. Miguel, por favor! Implorei, aproximando-me dele. Deixe-me explicar tudo. Tinha planejado contar a verdade amanhã, no jantar. Tarde demais. Ele terminou de se vestir e pegou as chaves. Você teve semanas para ser honesto comigo, Alexander. Escolheu não ser. Quando ele se dirigiu à porta, o desespero me consumiu. Eu te amo, declarei, minha voz quebrando na última palavra. Miguel parou, sua mão na maçaneta. Por um breve momento, pensei ter alcançado algo dentro dele. Então, sem se virar, ele disse, não sei nem quem você é. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave que pareceu mais definitivo que qualquer batida. As horas seguintes passaram em um borrão. Liguei para Sofia, que me buscou no Queens, e me levou de volta ao meu apartamento no Upper East Side. Ela ouviu em silêncio enquanto eu narrava os eventos da manhã, meu relacionamento com Miguel e o desastre que havia se tornado. O departamento de segurança está em polvorosa, ela informou, verificando mensagens em seu tablet. Pensaram que tinham um espião industrial nas mãos. Tive que revelar parte do seu plano para o chefe de segurança para evitar um escândalo maior. E Miguel? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele compareceu ao trabalho? Sim, Sofia respondeu, seu tom suavizando. Aparentemente ele chegou, explicou que conhecia Alex Morales, mas não sabia nada sobre sua verdadeira identidade, e então começou seu turno normalmente. Fechei os olhos, imaginando Miguel limpando os mesmos corredores que percorremos juntos, agora com o peso da traição em seus ombros. Ele vai à entrevista na segunda-feira? Ainda está agendada. Sofia hesitou. Alex, você precisa considerar seriamente as implicações disso tudo. Se seu relacionamento com Miguel se tornar público, sei dos riscos, interrompi. Mas não vou deixar que isso afete a carreira dele. Suas ideias são brilhantes, Sofia. Ele merece uma chance, independentemente do que aconteça entre nós. Ela assentiu lentamente. O que você vai fazer agora? A única coisa que posso fazer, respondi, levantando-me com determinação renovada. Lutar por ele. O fim de semana passou de forma agonizante. Tentei contatar Miguel várias vezes, mas ele não atendeu minhas ligações nem respondeu às mensagens. No domingo à noite enviei um único texto. Por favor, venha à entrevista amanhã. Não por mim, mas por você. Seu talento merece ser reconhecido. Não recebi resposta. Na manhã de segunda-feira, voltei ao escritório oficialmente como Alexander Blackwell. Usar terno e gravata depois de semanas em uniforme de faxineiro parecia estranho, como se estivesse vestindo um disfarce novamente. Funcionários me cumprimentavam nos corredores, os mesmos corredores que eu havia limpado, os mesmos funcionários que haviam passado por mim sem um segundo olhar quando pensavam que eu era apenas parte da equipe de manutenção. A entrevista de Miguel estava marcada para as 10 horas. Às 9h30, Sofia entrou em meu escritório. Ele está aqui, ela disse. Meu coração pulou. Ele veio? Está na sala de espera do RH, parece nervoso, mas determinado. Havia instruído o Departamento de Recursos Humanos a conduzir a primeira parte da entrevista sem mim. Queria dar a Miguel a chance de impressionar a equipe por conta própria, sem a complicação da minha presença. Como ele parece? Perguntei, incapaz de conter a preocupação em minha voz. Sofia sorriu suavemente. Ele está usando terno. Um pouco grande nos ombros, provavelmente emprestado, mas está elegante. Visualizei Miguel, normalmente tão à vontade em sua própria pele, agora formalmente vestido e tentando navegar neste novo mundo corporativo que eu habitava diariamente. Meu peito apertou com um misto de orgulho e tristeza. Dei instruções ao comitê para avaliá-lo estritamente pelo mérito de suas ideias, disse, ajustando nervosamente minha gravata.
Estarei presente apenas na parte final da entrevista. Tem certeza que isso é sensato? Sofia perguntou. Depois do que aconteceu, preciso vê-lo, Sofia. Mesmo que seja apenas para que ele possa me dizer pessoalmente que acabou. Ela apertou meu braço em gesto de apoio e saiu para acompanhar o processo. Fiquei sozinho com meus pensamentos, repassando mentalmente tudo o que queria dizer a Miguel quando finalmente o enfrentasse novamente. Às 11h15, recebi a mensagem de que a primeira parte da entrevista havia terminado. O comitê estava impressionado. Miguel havia apresentado suas ideias com clareza e convicção, demonstrando um entendimento dos problemas da empresa que surpreendeu até os executivos mais céticos. Era minha deixa para entrar. Ajustei o terno, respirei fundo e caminhei pelo corredor em direção à sala de conferências onde Miguel aguardava. Quando abri a porta, nossos olhares se encontraram pela primeira vez desde aquela manhã em seu apartamento. Miguel estava sentado à mesa de reuniões, rodeado pelos diretores de operações e recursos humanos. Ele parecia diferente no terno azul escuro, mais formal, menos à vontade, mas inquestionavelmente digno. Vi o lampejo de emoção em seus olhos quando entrei. Uma mistura complexa de mágoa, raiva e algo mais que não consegui identificar. Senhor Reis, cumprimentei, mantendo minha voz profissional apesar do trovão de meu coração. Parece que impressionou bastante nosso comitê com suas ideias. Senhor Blackwell, ele respondeu, seu tom igualmente formal, mas com uma frieza que me cortou como uma lâmina. Obrigado pela oportunidade. A entrevista prosseguiu com perguntas técnicas e discussões sobre as sugestões que Miguel havia apresentado. Observei com admiração como ele articulava seus pensamentos, como mantinha sua compostura mesmo sob o escrutínio de alguns dos executivos mais intimidadores da empresa. Em nenhum momento ele deu qualquer indício de nosso relacionamento pessoal ou demonstrou o quão profundamente eu o havia ferido. No final da sessão, o diretor de operações virou-se para mim. Bem, Alexander, acho que temos um candidato excepcional aqui. O que você pensa? Olhei diretamente para Miguel, permitindo que a máscara profissional caísse por um momento. Concordo. O Sr. Reis possui exatamente o tipo de visão inovadora e compreensão intuitiva que nossa empresa precisa. Gostaria de oferecer-lhe uma posição em nossa equipe de estratégia corporativa, reportando-se diretamente a mim. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Era incomum que um novo contratado, especialmente alguém sem experiência corporativa formal, fosse colocado em posição tão elevada. Miguel pareceu igualmente surpreso. Reportando-se diretamente ao CEO? Suas ideias merecem ser ouvidas no mais alto nível, respondi. Mas entenderei completamente se preferir outra estrutura de subordinação, dadas as circunstâncias. Nossos olhares se encontraram novamente, e uma conversa silenciosa passou entre nós. Ele entendeu o que eu estava oferecendo. Não apenas um emprego, mas uma chance de provar seu valor sem a sombra do nosso relacionamento pessoal. Gostaria de tempo para considerar a oferta, Miguel disse finalmente. Claro, concordei, sentindo uma pontada de decepção apesar de compreender sua hesitação. Leve o tempo que precisar. Os outros executivos saíram da sala, deixando-nos momentaneamente a sós. O silêncio pesou entre nós como uma entidade física. Miguel, comecei, mas ele ergueu a mão, interrompendo-me. Não aqui, ele disse, sua voz baixa. Não assim. Então onde? Quando? Perguntei, incapaz de esconder meu desespero. Preciso falar com você, explicar. O restaurante, ele disse após uma pausa. O mesmo lugar onde tínhamos combinado de nos encontrar. Sábado à noite. Assenti, sentindo uma pequena chama de esperança acender-se em meu peito. Ele estava me dando uma chance de explicar, ao menos. Estarei lá, prometi. Miguel assentiu brevemente e saiu da sala, deixando-me sozinho com meus pensamentos tumultuados e a frágil esperança de redenção. Os dias que se seguiram foram um exercício de paciência. Mergulhei no trabalho, implementando muitas das ideias que Miguel havia compartilhado durante nossas semanas juntos. Cada mudança realizada era uma forma de homenageá-lo, de mostrar que havia realmente valorizado sua inteligência e percepção. No sábado, cheguei ao restaurante 1 hora antes do combinado.
Era um lugar elegante com vista para o Central Park, o tipo de estabelecimento que frequentei durante toda a minha vida adulta, mas que agora parecia estranhamente artificial depois das noites passadas em pequenos restaurantes familiares no Queens. Miguel chegou pontualmente às 8. Usava calça social escura e camisa branca simples, sem gravata. Parecia mais ele mesmo do que no terno emprestado da entrevista. Meu coração acelerou ao vê-lo caminhar em minha direção. "Obrigado por vir", disse quando ele se sentou à minha frente. "Não vim por você", ele respondeu diretamente. "Vim por mim. Preciso de respostas para seguir em frente." Assenti, aceitando sua honestidade crua. "O que quer saber?" "Tudo. A verdade completa desta vez." E assim contei-lhe tudo, desde a queda nos números da empresa até o artigo que me inspirou, da ideia impulsiva de trabalhar disfarçado até o momento em que o conheci. Falei sobre como suas observações haviam mudado minha visão da empresa, como sua paixão havia reacendido a minha própria, como cada noite trabalhando ao seu lado havia me transformado em alguém diferente. No começo, era apenas uma pesquisa corporativa, admiti. Mas então conheci você, e tudo mudou. Você mudou tudo, Miguel. Ele me escutou em silêncio, seu rosto ilegível. Quando terminei, tomou um longo gole de água antes de falar. "Sabe o que mais me feriu?" ele perguntou finalmente. "Não foi o disfarce, nem mesmo as mentiras sobre seu nome ou posição. Foi que você não confiou em mim. Durante semanas compartilhei minhas esperanças, meus sonhos, meus medos mais profundos com você. Deixei você entrar, Alex, ou seja lá qual for seu nome, e você nunca me deu a mesma chance." Suas palavras atingiram-me como um golpe físico, pois reconheci a verdade nelas. Eu havia pedido sua vulnerabilidade sem oferecer a minha em troca. Tem razão. Concordei, sentindo o peso da culpa. Não confiei em você como deveria. Tive medo. Medo de perder o que estávamos construindo. Medo de que me visse de forma diferente se soubesse quem eu realmente era. E quem você realmente é, Alexander? O CEO polido que conheci na entrevista ou o homem que segurava um esfregão ao meu lado às 3 da manhã? Ambos, respondi com sinceridade. Mas o homem do esfregão aprendeu mais sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que realmente importa, em algumas semanas, do que o CEO aprendeu em anos de reuniões de conselho. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. "E o que realmente importa para você agora?" "Você", respondi sem hesitar. Uma chance de descobrir o que podemos ser juntos, sem máscaras ou disfarces. E profissionalmente? O trabalho que me ofereceu foi real ou apenas uma tentativa de comprar meu perdão? Foi absolutamente real, afirmei com veemência. Suas ideias são brilhantes, Miguel. Você vê coisas que outros não veem, entende problemas e soluções de formas que a maioria dos MBAs jamais compreenderia. A empresa precisa de você. Mas você contratar seu... O que exatamente? Amante? Ex-faxineiro? Não vê os problemas que isso causaria? Vejo os desafios, admiti. Mas também vejo o homem incrível que merece cada oportunidade que puder obter. Se preferir trabalhar em outro departamento sob outra supervisão, entenderei completamente. Mas a oferta é genuína, baseada exclusivamente em seu talento. Miguel tamborilou os dedos na mesa, claramente ponderando. "Estive pensando muito durante esta semana", ele disse finalmente. "Sobre você, sobre nós, sobre meu futuro." Meu coração apertou, preparando-se para o que viria a seguir. "Vou aceitar o trabalho", ele declarou. "Mas não reportando diretamente a você. Seria complicado demais." "Compreendo", respondi, tentando esconder minha decepção. "Posso arranjar para que você reporte ao diretor de estratégia." "E quanto a nós?" perguntei após um momento, incapaz de conter a pergunta que me consumia. Miguel suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Não sei, Alexander. Você quebrou minha confiança, e confiança é tudo para mim. Posso reconquistá-la", ofereci, inclinando-me para a frente, dia após dia, com total honestidade. "Não estou pedindo que esqueça o que fiz, apenas que me dê a chance de provar que o homem por quem você se apaixonou, seja ele Alex Morales ou Alexander Blackwell, é real." Um leve sorriso apareceu no canto de seus lábios.
Você é persistente, não é? Apenas quando alguém, realmente importa, respondi. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos quase tocando os meus. Vamos devagar, disse. Preciso conhecer o verdadeiro você desta vez. Entrelacei meus dedos nos dele, sentindo o calor se espalhar pelo meu peito. Não há nada que eu queira mais. 6 meses se passaram desde aquela noite. Miguel revolucionou o departamento de estratégia da Blackwell Enterprises, implementando mudanças que aumentaram a eficiência e o moral dos funcionários. Sua perspectiva única, a de alguém que havia trabalhado nos níveis mais baixos da empresa, provou-se inestimável. Quanto a nós, reconstruímos nossa relação lentamente, tijolo por tijolo. Começamos com cafés após o expediente, progredimos para jantares e, eventualmente, noites juntos. Compartilhei partes de minha vida que nunca havia revelado a ninguém. A pressão de crescer como filho único de um magnata dos negócios, a solidão dos internatos de elite, o vazio que sentia mesmo no auge do sucesso profissional. Miguel me mostrou seu mundo também. Apresentou-me propriamente à sua família no Queens, levou-me a festivais comunitários, ensinou-me a cozinhar pratos tradicionais de Oaxaca. Juntos, navegamos as complicações de nosso relacionamento no ambiente de trabalho, estabelecendo limites profissionais claros enquanto cultivávamos nossa conexão pessoal. Não foi fácil. Houve rumores, é claro, especulações sobre como um ex-faxineiro havia ascendido tão rapidamente na hierarquia corporativa. Mas o talento inegável de Miguel eventualmente silenciou a maioria dos críticos. Numa sexta-feira à noite, quase um ano após nosso primeiro encontro, pedi a Miguel que me encontrasse no 32º andar da Blackwell Enterprises depois do expediente. O prédio estava praticamente vazio. Apenas alguns funcionários dedicados ainda em seus escritórios. Quando o elevador se abriu, Miguel encontrou-me vestindo o uniforme azul da equipe de limpeza, segurando um esfregão. "O que é isso?" ele perguntou, rindo com surpresa. "Pensei que poderíamos voltar ao início", respondi, oferecendo-lhe outro uniforme. "Para lembrar como tudo começou." Ele balançou a cabeça, mas aceitou o uniforme, trocando seu terno elegante pelo simples macacão azul. Juntos, percorremos os corredores vazios, parando exatamente no local onde havíamos compartilhado nosso primeiro beijo neste prédio. "Foi aqui", disse, encostando-o gentilmente contra a parede, "que percebi que não conseguiria viver sem você." Miguel sorriu, seus olhos brilhando com emoção. "Foi aqui que descobri que até CEOs bilionários podem aprender a usar um esfregão adequadamente." Rimos juntos, e então o beijei. Profundamente, completamente, com todo o amor que havia crescido entre nós durante aquele ano extraordinário. "Tenho algo para você", disse quando nos separamos. Tirei uma pequena caixa do bolso e a abri, revelando 2 alianças simples de platina. Não é um pedido de casamento ainda. É uma promessa, de honestidade, de confiança, de um futuro juntos, se você quiser. Miguel olhou para as alianças, depois para mim, seus olhos marejados. "Quem diria que fingir ser alguém que você não era te levaria a descobrir quem você realmente é?" "E quem sou eu?" perguntei, meu coração acelerado com antecipação. "O homem que amo", ele respondeu simplesmente, estendendo a mão para que eu colocasse a aliança em seu dedo, com ou sem disfarce. Deslizei o anel em seu dedo, e ele fez o mesmo com o meu. Nos beijamos novamente, no mesmo corredor onde nossa história havia começado. No mesmo lugar onde um CEO disfarçado de faxineiro e um faxineiro com alma de executivo haviam encontrado algo raro e precioso, a chance de ver e ser verdadeiramente vistos. Às vezes, descobrimos quem realmente somos apenas quando fingimos ser outra pessoa. E às vezes, encontramos o amor nos lugares mais inesperados, até mesmo com um esfregão na mão em um corredor vazio, às 3 da manhã. Quanto a Miguel e eu, ainda estamos escrevendo nossa história, um capítulo de cada vez, sem máscaras, sem disfarces. Apenas 2 homens aprendendo dia após dia que as divisões que a sociedade cria, entre executivos e faxineiros, entre imigrantes e nativos, entre diferentes mundos, são muito menos importantes
do que as conexões que estabelecemos quando temos coragem de ser autênticos. E essa, queridos leitores, é a verdade mais valiosa que aprendi. Por trás de cada máscara, existe um coração esperando para ser descoberto. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém corajoso o suficiente para ver além das aparências e amar a pessoa que encontra. Obrigado a todos que acompanharam nossa jornada até aqui. Se você gostou desta história de amor improvável entre um CEO disfarçado e um faxineiro com grandes sonhos, compartilhe seus pensamentos e não se esqueça de conferir minhas outras obras de romance. Afinal, o amor sempre encontra um caminho, mesmo nos corredores mais inesperados da vida. Fim.